Olá! Está entrando no ar o programa Ministério Público em Ação desta primeira quinzena de agosto. O programa é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Nesta edição especial, em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha, a promotora de justiça Isabelle Figueiredo recebe convidados que orientam sobre as medidas asseguradas pela lei. Neste mês, em que celebramos o Dia dos Pais, a doutora Beatriz Melo fala sobre a paternidade socioafetiva, no quadro Com a Palavra, a Promotora de Justiça. Você confere também algumas das atuações do Ministério Público nos últimos dias e também vai conhecer mais sobre os serviços prestados pela instituição. Fique ligado, pois o Ministério Público em Ação está entrando no ar. Você sabia que é possível protocolar um documento no Ministério Público do Tocantins sem sair de casa? Veja como é fácil. Basta acessar www.mpto.mp.br e clicar no ícone Protocolo Online. Nesta área, basta clicar no botão Criar Protocolo. Selecionar como deseja se manifestar, cidadão ou pessoa jurídica. Em seguida, insira seus dados e um breve resumo da sua demanda. É possível anexar documentos de texto e imagens em diversos formatos. Após criado o protocolo, o sistema fornecerá um número. Com ele, é possível acompanhar o andamento da sua demanda. Viu como é fácil e prático? Protocolo Online MPTO. A tecnologia a favor do cidadão. Ministério Público do Tocantins. Conectando você com seus direitos. No nosso quadro de entrevista, a promotora de justiça Isabelle Figueiredo conversa com um promotor de justiça e com uma delegada de polícia que atuam no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Neste mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 15 anos de existência. Desde o seu início, a lei brasileira foi considerada referência, sendo avaliada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma das mais avançadas do mundo na área de combate aos crimes de violência doméstica. Apesar disso, a Lei Maria da Penha vem passando por uma série de aperfeiçoamentos ao longo dos anos, tornando-se mais rígida contra os agressores e ampliando a proteção à mulher. E ainda assim, os números são alarmantes. Para conversar com a gente sobre o tema, recebemos no nosso quadro de entrevistas o promotor de justiça da capital, que atua perante a Vara Especializada de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Conrad Wimmer, e a delegada-chefe da primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Palmas, Lorena Oyama. Olá, seja muito bem-vindo, doutor Conrad, muito bem-vinda, doutora Lorena. Dizer da satisfação de ter vocês aqui conosco no nosso estúdio para tratar de um tema tão importante para a sociedade brasileira, que afeta tantas famílias e que tem chamado cada vez mais a atenção do mundo para essa questão. Bom, doutor Conrad, eu queria iniciar ouvindo o senhor sobre o porquê que a Lei Maria da Penha precisou ser criada. O que é essa lei? Bem, Isabelle, quando se fala em Lei Maria da Penha, nós falamos de mulheres e falamos de famílias. E é muito evidente são muito evidentes os efeitos que são ocasionados dentro das famílias decorrentes das violências. Não atingem somente as mulheres, atingem os filhos. E mesmo os agressores, que é uma das linhas de atuação, eles também são atingidos pela violência que se cria dentro do seio familiar. E essa foi uma realidade que a lei conseguiu capturar. A Lei Maria da Penha ela é bastante ampla, ela é bastante abrangente das formas de enfoque, que ela não fica só no criminal, ela vai para o aspecto civil, para a proteção, sobre a ideia, dentro de uma ideia de abraçar a questão da violência. Dentre os fatos históricos, um que é mais marcante foi o caso da violência praticada contra a dona Maria
Fernandes, né, que ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio. O Brasil foi condenado em 2001 por descumprimento de 2 convenções muito importantes, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos e a Convenção para a Erradicação da Violência contra a Mulher, que inclusive foi no Brasil, em Belém do Pará. A partir daí, iniciaram-se os trabalhos para edição dessa lei, que ela foi publicada, enfim, em 2006, com essa ideia abrangente, né? A violência, ela, ontologicamente falando, ela é um instrumento de poder, né? E dentro de uma concepção patriarcal que a gente tem dentro da sociedade, que é uma concepção que, com o tempo, ela não se encaixou com a evolução cultural e social do mundo, foi necessária essa atuação do Estado, do poder público, para chamar a atenção para esse tema. Esse é o fundamento essencialmente social e o fundamento humano, da dignidade da pessoa humana, que dá origem à Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, doutor Conrad, ela tem uma origem firmada nas bases sociológicas da sociedade. Então, assim, na construção social desse patriarcado, dessa diferenciação entre a mulher e o homem, mesmo no conceito familiar. É isso. Exatamente isso. Exatamente isso. E tem um aspecto que é muito interessante da análise desse tema, porque essa ideia do patriarcado, ela tem como fundamento caracteres biológicos, né, que vêm no decorrer da história. Logicamente, você, olhando para o homem ou mulher, você vê as diferenças. Tem diferenças físicas muito eminentes que dão o fundamento sociológico para essa diferenciação, porque o homem, naturalmente, ele tem uma força física maior, que no passado tinha uma relevância maior. Só que dentro da evolução tecnológica do mundo, a força física, ela começa a perder importância. Há uma sobrevalência da força intelectual. Isso não é uma questão ideológica, é uma questão de desenvolvimento da humanidade mesmo. E mesmo para o agressor, que ainda tem muito introjetada essa questão da sobrevalência do homem sobre a mulher, ele tem uma certa dificuldade dentro do ambiente social, porque isso, naturalmente, vai perdendo a sua importância, né? Não estou dizendo que seja irrelevante, mas vai perdendo a importância. Por isso é importante, por isso a necessidade desse debate de identificar dentro da sociedade e dos comportamentos essa adequação, né? Não que o homem deixe de ser homem, que a mulher deixe de ser mulher, isso tem que ser muito marcante. Mas o fato essencial é que a violência, como instrumento de poder dentro dessa concepção, ela acaba alijando também o homem do aspecto social, da inserção social. E aí, doutora Lorena, quando o doutor Conrad menciona essa questão da força física, surge um questionamento, né? Será que a Lei Maria da Penha é realmente uma lei voltada única e exclusivamente para a agressão física contra a mulher, o efeito de uso dessa força contra a mulher? Bom, doutora Isabelle, como o doutor Conrad bem mencionou, a Lei Maria da Penha ela é bastante ampla, né? E no passado, acreditava-se que a única forma de violência a qual a mulher poderia ser submetida era a violência física. Tanto que ainda hoje muitos agressores chegam à delegacia perguntando o porquê de estarem ali, se nunca bateram, se nunca agrediram as suas companheiras fisicamente. E a Lei Maria da Penha ela veio exatamente para ampliar esse conceito de violência. Então nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica, que no mês de julho ganhou uma tipificação penal, né, o artigo 147b do Código Penal, que diz que é crime menosprezar, humilhar, causar qualquer tipo de dano psicológico e emocional a uma mulher. Nós temos a violência sexual também, porque na nossa cultura entendia-se que um homem poderia satisfazer as suas vontades sexuais com a sua parceira, quando quisesse, da forma que desejasse. E hoje sabe-se que a mulher ela tem o domínio sobre o corpo dela, né? Então que constrangê-la a qualquer tipo de prática sexual indesejada é crime.
Não, isso me chama muita atenção, doutora Lorena, porque, de fato, nós tivemos, né, ao longo da história, doutor Conrad pode até comentar isso conosco, esse conceito, né? Havia essa ideia de que a mulher deveria servir ao marido, inclusive sexualmente, já que ele seria, na verdade, um possuidor daquela mulher. Sim, e isso, se nós formos analisar os fatos históricos, vem desde os tempos da colonização do Brasil, né? Época em que os colonizadores, eles escravizavam as índias e negras, né? Inclusive sexualmente, e utilizavam as esposas para fins de procriação, né? Para manter aquela linhagem. Então a gente vê que é um pensamento que existe dentro do nosso país há mais de 500 anos. E que é um processo, né? A mudança é um processo e que, felizmente, a legislação penal tem nos auxiliado nisso, né? E nós temos também, talvez o mais comum dos tipos de violência, que é a violência verbal, né? Que são as ofensas. E que muitas vezes elas perduram por muitos anos numa relação, até que essa mulher tenha coragem e condições de denunciar. E até a percepção da mulher de que aquilo ali é um crime contra ela. Sim. Né? Muitas vezes a mulher está dentro daquele relacionamento e ela criou na cabeça dela o ideal de um relacionamento feliz e não consegue nem perceber a violência que está sofrendo diariamente. Isso é uma coisa que a gente precisa constantemente discutir e chamar a atenção para que se perceba o contexto de violência em que aquela mulher está inserida. Doutor Conrad, e pegando isso, a gente pensa assim, quando tem um homicídio, quando chegamos ao extremo da morte, tem como isso ser inserido na Lei Maria da Penha? O homicídio pode ter alguma relação com a Lei Maria da Penha? Como é que funciona? A Lei Maria da Penha, especificamente, ela não criou um tipo penal. Ela, dentro do texto da lei, ela fez uma modificação no crime de lesões corporais, e isso em 2006. Em 2015, nós tivemos a modificação do Código Penal com o homicídio qualificado, o feminicídio, né? Que foi uma modificação exatamente para atender esse reclamo de uma resposta mais dura, mais forte para a morte baseada no gênero, que é o caso clássico do feminicídio, é a morte da mulher que abandonou, né, que o indivíduo não aceita o fim do relacionamento e causa a destruição física da mulher. Então, é uma apropriação extrema, se apropria da vida, né? Então, essa conceituação da coisificação da pessoa que traz a necessidade da criação desse tipo penal, que é o homicídio. Mas antes de se chegar no homicídio, existe um ciclo de violência que ele, normalmente, ele vai ganhando volume, né? E a ideia é que, antes que se chegue a um extremo desse, haja a intervenção estatal. É sempre bom lembrar que quando a gente fala de um tipo penal, a gente protege a sociedade. E mesmo o agressor. Como protege o agressor? Você indica para ele uma projeção de comportamento que está dentro da lei. Então, à medida que você torna mais grave a punição de determinada conduta, você dá um aviso. E a expectativa é que a lei projete um comportamento de maior respeito. Então, nesse contexto que a gente tem dentro um microsistema, a Lei Maria da Penha ela acaba se inserindo numa forma de prevenção ao homicídio. Doutor Conrad, doutora Lorena, esse nosso quadro aqui de entrevista, ele tem um viés de orientação ao cidadão sobre diversas temáticas e hoje sobre a Lei Maria da Penha. Vamos ouvir uma pergunta que vem de um cidadão. A Lei Maria da Penha vale apenas se a agressão parte do marido ou do namorado da vítima? A lei é abrangente. Então, inclusive, existem decisões com a punição pela agressão praticada pelo irmão, por pai, inclusive por casais homossexuais femininos. Então, a lei é bastante abrangente nesse aspecto.
Doutora Lorena, é preciso obrigatoriamente noticiar esse fato na delegacia da mulher, ou pode isso ser feito em qualquer outra delegacia? Quais são as medidas que podem ser tomadas para proteger a mulher já na Polícia Civil? Como é que funciona? Bom, doutora Isabelle, é o seguinte, no estado do Tocantins, né, nós temos várias delegacias especializadas em atendimento à mulher. Só em Palmas nós temos 3. Então, se a mulher estiver aqui na capital, o ideal é que ela procure uma delegacia especializada em atendimento à mulher para que ela já receba o atendimento mais adequado e especializado. No interior, ela pode procurar qualquer uma das delegacias, qualquer uma das unidades da Polícia Civil está preparada para receber essas mulheres que são vítimas. Lembrando que terceiros também podem fazer a denúncia. Caso você saiba de alguém que é vítima de violência doméstica, você pode procurar uma delegacia e fazer a denúncia por ela. A instauração de inquérito policial é que vai depender algumas vezes da vontade da vítima, né? Mas a apuração inicial pode ser feita. Então, um vizinho pode fazer essa comunicação à Polícia Civil? Doutora, não só pode como deve. Né? E muitas vezes as pessoas têm receio de se envolver naquela determinada situação. Então, existe um canal de denúncia anônimo, que é o Disque 180, que é do Ministério da Justiça, e que qualquer pessoa pode fazer essa denúncia com a certeza de que não vai ser identificada. Para fazer a denúncia através do Disque 180, basta que tenha o nome e o endereço da vítima. Então, em briga de marido e mulher... se mete a colher. Doutor Conrad, e quando é que o Ministério Público passa a atuar? Esse é um outro aspecto que a lei abriu bastante a possibilidade de atuação. Bom, a mais conhecida atuação do Ministério Público está no aspecto penal, que é conduzir as ações perante o Judiciário. Todavia, existe a possibilidade também da atuação do Ministério Público, a possibilidade não, a obrigatoriedade de participação nos aspectos cíveis, nas ações cíveis decorrentes da violência doméstica, a requisição de serviços públicos e também a fiscalização das entidades de atendimento, tanto públicas quanto particulares, para os casos de violência doméstica. Doutora Lorena, eu nessa pergunta que lhe fiz até recente anterior a essa resposta do Dr. Conrad, fiquei pensando sobre as medidas protetivas. Dr. Conrad, também, se puder nos auxiliar nessa resposta. Essas medidas protetivas, elas podem ser requeridas na Delegacia de Polícia Civil? Como é que funciona? O que a mulher precisa fazer para ter essas medidas protetivas? E aí, Dr. Conrad, se o senhor puder, complementando isso, dizer quando é que o Ministério Público atua nessas medidas protetivas? Como é que funciona isso? Bom, doutora, só para a gente contextualizar um pouquinho, né, as medidas protetivas de urgência foram um instrumento criado pela Lei Maria da Penha, trazido, né, uma inovação que visa garantir a integridade física, psicológica e a vida da mulher. Então, é uma medida de urgência decretada em regra pela autoridade judicial, né, mediante solicitação da vítima. Na delegacia, funciona da seguinte maneira: a vítima nos procura, a priori é registrado um boletim de ocorrência e é feito um pedido demonstrando ao juiz a necessidade daquela concessão, né? E aí é pedido que, primeiro, o afastamento do agressor do lar, né? Caso haja necessidade, a proibição de aproximação, restrição do posse ou do porte de armas de fogo, caso o agressor tenha acesso às armas, né? Algumas vezes alimentos provisórios e uma série de outras medidas que realmente visam proteger emergencialmente aquela mulher, até que haja, né, a instauração e instrução do inquérito e, em seguida, ação penal, enfim, todo o curso do processo. Então, doutora Lorena, ela pode fazer esses requerimentos diretamente à autoridade policial, que vai encaminhar isso ao juiz. Exatamente. Assim? Não precisa constituir um advogado? Não é necessário. Basta que ela vá até a delegacia de polícia mais próxima.
E o Ministério Público atua nessas medidas protetivas também, doutor Conrad? Atua. Inclusive, a materialização da medida protetiva foi feita através da criação de um tipo penal específico para o descumprimento dessa medida. E também com a previsão de que o descumprimento da medida é fundamento para a prisão do agressor. De forma que o sistema cria um modo de execução e de materialização para que ela seja implementada com eficácia. O descumprimento da medida protetiva pode e normalmente resulta na edição de uma ordem de prisão preventiva e, além disso, na instauração de um outro procedimento criminal para apurar esse descumprimento que resulta também numa outra pena. Diante dos avanços trazidos pela Lei Maria da Penha, o Ministério Público do Estado do Tocantins, com o intuito de fazer cumprir o disposto na lei, instituiu no ano de 2012 o Núcleo Maria da Penha. Este núcleo, no qual eu estou na coordenação, desempenha várias atividades como o atendimento e o acompanhamento das mulheres vítimas de violência, fomenta políticas públicas, desenvolve campanhas educativas, tudo em sintonia com diversas outras instituições, como a Polícia Civil. Não é isso, doutora Lorena? Sim, doutora Isabelle. Esse trabalho, essa parceria que o Ministério Público tem com a Polícia Civil e com os demais órgãos da rede de proteção é de extrema importância para a prevenção e combate à violência contra a mulher. E aí é importante nós salientarmos para as pessoas que estão nos assistindo que em Palmas existe uma rede muito bem estruturada de proteção à mulher, que conta não apenas com os órgãos integrantes do sistema de justiça, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria e Poder Judiciário, mas também com órgãos que fazem parte do sistema de saúde, órgãos de assistência social, né? Nós temos hoje o Centro de Referência, que oferece atendimento psicológico para as vítimas, assistência social para as vítimas. Temos também um trabalho importante com os SAVIs do Dona Regina e com a HGP em relação ao atendimento às vítimas de violência física e sexual. Então, que as mulheres que são vítimas possam procurar essa rede de atendimento, não só na delegacia, mas também nos outros órgãos da rede. Então, ela pode ter acesso a esses outros órgãos da rede sem ter necessariamente que ter passado pela delegacia de polícia. Sim, exatamente. A denúncia na delegacia ela é de extrema importância, mas caso ela não queira fazê-la, que é um direito que a mulher tem, ela não só pode, como deve procurar os outros serviços da rede. Bom, nós estamos chegando ao final desse programa especialíssimo em atenção aos 15 anos da Lei Maria da Penha. E aí eu, para finalizar, queria ouvir, doutor Conrad, suas palavras finais sobre esse nosso programa, que eu tenho que dizer aqui ao senhor e à doutora Lorena da minha felicidade em ouvi-los hoje, dizer que aprendi muito com vocês. Espero que também aquelas pessoas que nos assistem tenham aprendido junto comigo com o tanto que vocês nos ensinaram hoje. Eu agradeço muito a oportunidade e o tema da violência doméstica, ele é transversal em vários fatores, na questão da saúde, do desenvolvimento psicológico dos filhos, dentro da própria formação da cultura familiar. Então, é algo que deve ser tratado, deve ser conversado, é um tema que deve fazer parte da família, da escola, é algo que foi evoluído dentro da nossa sociedade. Nós estamos em constante evolução, deixar muito claro que o sistema ele busca um aprimoramento e valorizar aquilo que a sociedade tem evoluído. Então, é muito relevante essa discussão que nós estamos tendo aqui e agradeço muito a oportunidade. Eu é que agradeço o convite, doutora. É muito importante que esses espaços sejam criados, né, porque antes de resolver um problema é preciso reconhecer a existência dele. E eu acho que é isso que o nosso país tem feito nos últimos anos. E, sem dúvida, antes que nós consigamos conquistar uma cultura onde haja o respeito,
né, e a igualdade entre todas as pessoas, a lei precisa agir. E é para isso que nós, né, da Delegacia Especializada em Atendimento a Mulheres e da Polícia Civil, estamos trabalhando para que isso ocorra. E muito obrigada, Dr. Conrad. É uma alegria participar dessa conversa com os senhores. Lembre-se, em caso de violação de algum direito, procure a Promotoria de Justiça que atende o seu município. Ou acesse a ouvidoria pelo telefone 127 ou através do site www.mpto.mp.br. Você conhece algum caso de um homem que tenha registrado uma criança e depois descobriu que não era seu filho? No quadro Com a Palavra, a promotora de justiça, a doutora Beatriz Mello fala sobre a paternidade socioafetiva. Vamos acompanhar. Você já ouviu falar em ação negatória de paternidade? Pois é, existe. Nessa ação, o pai que tenha dúvida com relação à paternidade, ele pode acionar a justiça para dizer que não é pai daquela criança que ele registrou como sendo sua. Mas por que eu resolvi falar sobre isso com vocês? Porque para nós, né, para a justiça, o que importa não é só o aspecto biológico, não. Pode-se fazer o exame de DNA e se provar que realmente ele não é pai. Mas nós temos que pensar numa situação muito maior do que só a situação biológica. Nós temos que ver se existe afetividade, que nós chamamos de paternidade socioafetiva. Se esse pai conviveu com essa criança durante vários anos, sendo pai, não é o exame de DNA que vai fazer com que esse pai deixe de ser pai. Por isso, tome cuidado. Não pense que só porque o DNA mostrou que você não é pai, que a justiça vai dizer que você não é. Porque o que vai ser verificado é o bem-estar dessa criança. E existindo essa paternidade socioafetiva, mesmo você não sendo pai biológico, você vai continuar sendo pai. Você sabia que o Ministério Público está presente nos 139 municípios tocantinenses? Hoje, no quadro Aqui Tem MP, vamos conhecer 3 promotorias de justiça da região sul do Tocantins. A comarca de Peixe atende uma população de cerca de 20 mil habitantes, incluindo os municípios de Jaú do Tocantins e São Valério. A sede de Gurupi reúne 9 promotorias de justiça e abrange as cidades de Gurupi, Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins e Dueré, totalizando quase 105 mil cidadãos. Em breve, a comarca será beneficiada com novas instalações. A comarca de Formoso do Araguaia beneficia mais de 18 mil cidadãos. A sede está localizada na Avenida Hermínio Azevedo, no centro da cidade. Vamos conferir as notícias sobre as atuações do Ministério Público pelo Estado. Em Palmas, o promotor de justiça Tiago Ribeiro Franco reuniu-se com representantes da Secretaria Estadual de Saúde para discutir a implementação de medidas voltadas a controlar o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores lotados nos hospitais da rede estadual. O membro do MP informou que tem recebido várias denúncias relativas ao não cumprimento da carga horária por parte de médicos e disse que constatou pessoalmente a ocorrência do problema. A Secretaria afirma que está em fase de aquisição de um sistema de controle de acesso por reconhecimento facial, que contemplará as 18 unidades hospitalares do Estado. Dando continuidade às inspeções técnicas para verificar o armazenamento de vacinas, o Ministério Público esteve, no mês de julho, na cidade de Ponte Alta. A inspeção ocorreu na Unidade Básica de Saúde Valmira Pereira Rego. A visita técnica de inspeção foi solicitada pelo promotor de justiça da comarca, Leonardo Ateniense, que acompanhou o trabalho juntamente com o secretário de Saúde Municipal, João Coelho de Souza. O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Casarotti, esteve em Paraíso do Tocantins para inspecionar o andamento das obras das novas instalações da sede das Promotorias de Justiça da comarca, que até dezembro estará instalada no loteamento Jardim Paulista, nas proximidades do Fórum da cidade.
O Ministério Público, em Paraíso, atende uma população de cerca de 62 mil habitantes, distribuídos nos municípios de Paraíso, Abreolândia, Divinópolis, Marianópolis, Monte Santo e Pugmil. O Ministério Público demonstrou, por imagens de satélite e pelos resultados das estações de medição, que a bacia do Rio Formoso possui trechos em níveis críticos em termos de volume de água. A seca está afetando a região de forma mais severa, se comparado aos anos anteriores. Para conter o problema, o MP atuou para que sejam suspensas as captações de água para a irrigação de grandes lavouras. Chegamos ao fim de mais um programa Ministério Público em Ação. A gente volta em breve com mais informações sobre seus direitos. Siga o perfil @MPE Tocantins nas redes sociais. Até a próxima!